Bom dia, gente. Antes de iniciar a minha apresentação, que eu prometo seguirá rigorosamente o horário, tá? Eu preciso agradecer a mesa, dizer que me sinto honrado falar do lado da professora Denise Carrascosa e do confrade Misael. Também queria agradecer pessoalmente o presidente Luiz Gabriel, Vinícius Assunção, Lucas Carapiá e Luciana, colegas diretores do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Estamos já na 8ª edição e é uma alegria enorme ver esse auditório repleto, tá? Do início ao fim, tá? Todos os dias, e presenciar a alegria de vocês e as angústias, tá? As dúvidas causadas. Não poderia também deixar de fazer aqui o registro ao querido amigo Rômulo. Irmão, eu gravei o vídeo, também de apoio, tá? Mas à medida do bom senso, tá? Eram 3 colegas e um familiar. Mais do que isso, o nosso pequeno arquivo confidencial ia passar do razoável. Não, meu presidente. Tá? E confessar uma coisa a vocês. Tá? É gostoso realizar esse evento, mas tem dificuldades que surgem no momento. Na primeira edição, e eu posso falar porque já prescreveu, 1 hora antes de ser composta a mesa de autoridades, não tinha toalha de mesa. Tá? Não tinha toalha de mesa. A gente vai aprendendo e é muito bom estar aqui com vocês nessa 8ª edição. Tá? Mas vamos lá, agora pode contar meu tempo. Eu vou falar com vocês sobre prova digital. Tá? E eu queria começar com a pergunta: quantos carros o Uber tem? Ou precisa ter? Quantos imóveis a Airbnb possui para dispor? Nenhum. Tá? O que eles comercializam são os nossos dados. A nossa geolocalização. Tá? O nosso dados cadastrais mais básicos. E às vezes a gente esquece, e é tudo tão natural, sobretudo para quem nasceu já na era digital, que é filho da era digital, a gente esquece que a internet é uma via de mão dupla. A partir do momento em que você aciona o seu navegador, faz um acesso ao site, você tanto recebe dados quanto envia. Com simples clicar do Enter, é possível que o servidor que está ao outro lado diga qual é o seu sistema operacional, qual é a linguagem do seu computador, se é inglês, se é português, qual é o tamanho da tela do seu computador, o IP pelo qual é possível, com uma certa precisão, geolocalizar o seu acesso. Então, a professora Zuboff, já na década de 80, nos alertou. Disse, olha, nós estamos caminhando para uma vida mediada pelo computador, trabalho mediado pelo computador. O que significa dizer que todos os nossos passos, tudo aquilo que nós fazemos cotidianamente no nosso trabalho, é rastreado, é monitorado, gera dados e metadados. Tá? E todas essas informações estão sendo o tempo todo capturadas e comercializadas. Tá? Eu costumo brincar lá na pós-graduação com o extrato de metadados do William Bonner no Twitter. Tá? E ali dá para a gente ver a rotina dele, né? Quando é que ele dorme, quando é que ele acorda, quando é que ele é mais ativo no Twitter, quando ele deixa de ser.
E ontem aqui foi muito feliz a fala do professor Alexandre e facilitou enormemente o meu trabalho, quando ele citou essa sociedade, esse capitalismo de vigilância aqui. Vocês não estão percebendo, é um casal conversando e do lado a Alexa. Alexa é assistente virtual da Amazon. Quem aqui contrataria uma secretária executiva, um secretário executivo, e permitiria ou aceitaria a proposta dele dizendo: professor Misael, faço com louvor o meu trabalho de secretário executivo de Vossa Excelência, mas não quero pagamento em espécie, eu quero seus dados. Ninguém contrataria. Nenhum de nós aqui. Mas todos nós aceitamos o assistente virtual. E aí, Siri, oi Google, e segue. E não tardaria, e é natural que isso aconteça, que as agências de persecução criminal se aproveitassem dessa nova forma de ganhar dinheiro e de acumular riquezas. Por óbvio que o aparelho estatal iria requisitar esses dados. E como bem disse aqui Alexandre, por vezes até o próprio software faz o papel de delator. Ele citou um caso americano, tem outro. O juiz fez uma ordem de busca e apreensão. Fez uma ordem de busca e apreensão dos dados da Amazon para tentar elucidar um duplo homicídio. Queriam verificar se o Amazon Echo, que estava instalado na cozinha, capturou a voz daqueles que eles acreditavam ser o suspeito. Então é realidade isso. Se a gente for olhar agora a Lava Jato, a quantidade de dados e de documentos eletrônicos é absurda, dificultando por vezes a defesa, porque entram essas informações a qualquer tempo do processo. Já na fase de alegação final, juntado terabytes de informação, violando, por óbvio, a ampla defesa. Não é possível você ter acesso a esses dados. E a gente vai ver aqui que não é qualquer acesso que importa. Tem alguns princípios do direito, da Constituição e técnicos que precisam ser respeitados. E é disso que vamos tratar aqui hoje. O professor Augusto Marcassini, ele fez uma pesquisa intensa, uma revisão bibliográfica enorme. Esse livro, para mim, é fundamental. É um livro base para aquele que pretende estudar e se aventurar no ramo do direito da informática. Ele vai fazer uma pesquisa com todos os doutrinadores cíveis acerca do conceito de documento. E o conceito de documento, professora Daniela, está sempre vinculado a um objeto, ao papel, ao documento. E nós temos mais de 1000 anos de experiência em lidar com papel. Então, já temos toda a expertise de realizar uma prova para saber se uma assinatura é autêntica ou se não é, se houve violação, se trata de um documento autêntico ou de uma cópia. Mas e o documento eletrônico, que são um conjunto de bits, que não está preso em nenhum substrato? De que forma podemos acolher isso no processo, sem violar a defesa, sem violar o contraditório e garantindo a qualidade e a fiabilidade probatória dessa prova? E aí me permitam lhe dizer logo que a solução ela não vem do direito. A solução ela não vem do direito. A informação digital, o documento eletrônico, a prova, um vídeo, uma imagem, um som, uma página na web, ao fim e ao cabo, são a sequência de zeros e uns. Que, mesmo você tendo acesso ao significante, você não consegue extrair o significado diretamente.
semiótica. Tá? Ninguém aqui, e a gente vai fazer esse teste, é capaz de ler a linguagem binária. A gente sempre precisa de um intermediário. E esse intermediário não é apenas um software. Esse intermediário ele vai estar em várias camadas. Tá? Várias camadas, você pode haver ali um ataque que comprometa a fiabilidade daquela prova. Então, de plano, a gente já pode extrair uma conclusão de que simplesmente um PDF ou simplesmente um e-mail impresso, e quantos não foram juntados na Lava Jato, tá? Sem qualquer possibilidade de se analisar o cabeçalho completo, os metadados daquele e-mail. Tá? Quantos e-mails foram anexados sem a menor preocupação com a fiabilidade daquela prova? E Humberto Eco, e aí, professor Eurípides, é aquilo que Vossa Excelência me ensinou, tá? lá nos primórdios da Universidade Católica do Salvador. Na primeira cadeira, na primeira disciplina de Direito da Informática do Norte e Nordeste. É que nós, do Direito da Informática, temos orgulho de dizer, não somos uma disciplina autônoma. O direito do trabalho reclamou sua autonomia, direito material, direito processual, processo de trabalho, processo administrativo. Todos nós cansamos de ler em fontes do direito a reclamação de que são disciplinas autônomas. Nós, do direito da informática, dizemos com orgulho, não somos. Não somos. Bebemos de todas as fontes. E é preciso estudar semiótica para poder compreender e falar sobre prova digital. É preciso a gente revisitar a teoria da informação de Shannon, que possibilitou essa loucura de transmitir esse vídeo, converter em zeros e uns e entregar do outro lado do planeta. O direito não dá conta disso. Você não vai conseguir compreender isso escorado única e exclusivamente na bibliografia jurídica. Não vai. Então, revisitando, quando nós temos acesso a uma prova documental tradicional, física, um substrato, tá? É sem intermediário. Se o juiz conhece aquela linguagem, em via de regra, está escrito em português, ele domina aquela linguagem, ele tem acesso sem intermediários. Às vezes, a própria prova documental, isso é verdade, depende de uma análise pericial, de um tradutor, etc. Mas estamos todos muito habituados a lidar com isso. Né? Você tem do significante, você extrai o significado sem maiores prejuízos, demora. Professor Gomes Brito, me perdoe não ter pedido ontem para registrar sua presença aqui, mas faço agora. Para mim é uma honra enorme, eu tenho um carinho muito grande por todos os meus professores da Universidade Católica do Salvador, e Vossa Excelência é um deles. Tá? Muito me orgulha e alegra o meu coração tê-lo aqui. Viu? Obrigado, professor, de verdade. Me emocionei, perdi aqui a linha de raciocínio, mas vou voltar a ela já. Tá? Quem, por outro lado, consegue me dizer que vídeo é esse? Tiaguinho, você que é meu sobrinho. Me diga aí do que se trata. Porque, ao fim e ao cabo, todo documento eletrônico se resume a uma sequência de zeros e uns. E está aqui a nossa prova eletrônica. Salvador. Ai, que cansei, Thiago. Que chatice, Thiago. Meu Deus do céu, não. Isso se você botar o make-off que você vai gravar? Peraí, você tem que falar já. Ah, não tá valendo não? Não, já tá gravando. Ah, não, você edita. Ah, tá.
Olá, meu nome é Daniela Portugal e eu sou professora de Direito Penal e de Direito... eu já ia falar processual penal. Não ensino processo penal, minha gente. Peraí. Tá, é aqui, cara. Verdade. Direito processual penal. Aí já fez zoada. Tava falando, Pedro? Tava. Ainda bem que não tinha ninguém aqui. Rapaz, velho. Pedro, como é que Pedro escapa dessa? Logo ele, o pior. Você vai ter a sorte de ter um conteúdo crítico e profundo de direito penal. Veja no site do IBDA. Porcaria. Eu queria aproveitar o momento para saudar Antônio, Rômulo, Almir e os demais fundadores por essa sigla trava-língua, né? Mas que poderia extrair esse significado que, para nós que somos do Instituto e que batalhamos para ter esse evento aqui hoje, passou daquelas sequências de zeros e uns. Tá lá toda essa emoção, tá? Todo esse carinho, todo esse trabalho de construir esse evento, estão naquelas sequências de zeros e uns. Mas sem um hardware, sem um software, tá? Sem essas camadas intermediárias, não é possível extrair o significado. De sorte que nós precisamos seguir regras. E aí eu vou pedir o auxílio do meu estimado amigo, vice-presidente do Instituto, parceiro de todas as horas, de vida, eu diria, Vinícius Assunção, o nosso hacker de hoje, que faça esse teste. A gente vai fazer aqui um envenenamento de DNS local. Eu vou comprometer a estrutura do meu notebook. Veja, não é um ataque na infraestrutura da rede, a despeito de que essa modalidade de ataque exista e aconteça de inúmeras formas. Professor Eurípides, como Vossa Excelência me ensinou, DNS é o nome de domínio, é o ibadpp.com.br. Só que aquilo é traduzido na sequência de números, que é o endereço IP. Não é isso, Armando? Então, quem é que decoraria 200.157.166.18 para acessar o site? Então, a gente usa um serviço de nome de domínio. Só que esse servidor ele pode ser atacado. E aí você digita o endereço correto e é levado a uma página falsa. E veja, como nós, do processo penal, advogados, vamos aceitar uma ata notarial em substituição ao exame pericial, que faz uma análise do sistema? Não tem como. Não tem como. A ata notarial tem o seu valor? Tem, mas ela não pode substituir a prova pericial. Nós não podemos aceitar isso. É reduzir demais aos nossos critérios para condenação. Vamos condenar inocentes. Se a ata notarial for possível substituir o exame pericial, em que você precisa analisar todas as camadas, o exame precisa ser completo, nós vamos condenar inocentes. É disso que se trata. Vamos colocar inocentes em jaulas. Vinícius, meu hacker. Vinícius vai acessar agora o site do STF. Como todos nós fazemos diariamente. Esse é o nome de domínio. stf.jus.br, nós temos aí a página do Supremo Tribunal Federal. Mas veja, eu estou na Bahia, né? E na Bahia, para mim o Supremo só pode ser um, TJ. Meu querido TJ. Então, Vinícius, por favor, salve aí o arquivo doc que eu deixei preparado. Só salvar, por favor. Agora você vai limpar o cache do navegador para que ele faça uma nova consulta ao servidor DNS. E digite, por favor, Vinícius, o endereço do STF. Devagarzinho para a gente ver. STF. Bem-vindo ao STF baiano. Então veja,
Uma mudança simples, feita num bloco de notas, por Vinícius, para quem eu não confiaria meu telefone para instalar um aplicativo, foi possível desviar o tráfego do STF para o Supremo de fato, que baiano é presunçoso, tá? Que é o nosso TJ. Então, como um tabelião vai verificar isso? Como um tabelião vai lavrar um ato notarial no escritório, na localidade, se ele não tem conhecimento disso? E esse é um ataque simples, veja. Eu não comprometi nenhuma infraestrutura, não, mas a Telefônica, certa feita, já há muitos anos, teve o seu servidor de DNS atacado. E os clientes do Santander, que foram tentar acessar a página do Santander, foram direcionados para outro banco. Cadeadozinho, tudo bonitinho, viu, meu presidente? Tudo nos conformes, cadeado, endereço certinho, ataque sofisticado, mas acessando outro servidor. Deixa eu correr que o tempo passa e a gente precisa seguir. Vamos voltar lá para a minha apresentação? Obrigado, Vinícius. Ao nosso hacker. Então vamos falar dos documentos técnicos. O advogado que milita com o direito digital tem que se habituar a ler as RFCs. Você tem uma força-tarefa, essa sim de verdade e que produz, de engenheiros que estabelecem os padrões. Veja, professora Daniela, como um programador brasileiro escreve um software, cliente de e-mail, que vai funcionar com um servidor russo, sendo que ele jamais trocou uma palavra que seja com um programador russo. Porque nós temos o ITF, que vai estabelecer os padrões de como aquilo funciona. É como um jogo de xadrez. Eu não preciso falar russo, mas se eu souber como se move um cavalo, uma torre, um bispo, um rei, uma rainha, um peão, eu sento e jogo com qualquer pessoa. Porque as regras estão nessa documentação. E a RFC tem uma RFC específica para evidência digital, que é a RFC 3227. E a primeira coisa que ela diz é que a prova deve ser admissível. Primeira característica da evidência digital é que ela deve ser admissível, ela deve se submeter às nossas leis e, no nosso caso, à nossa Constituição. Então, a leitura que você extrai desses documentos técnicos só pode ter uma matriz, só pode ter uma vertente, que é a nossa Constituição. Então, você vai fazer a leitura desses documentos técnicos dizendo, olha, é preciso ver a presunção de inocência, o devido processo legal e o processo equitativo. São esses os nortes que nós temos que trabalhar com essas normas técnicas. Vamos sim beber delas. Elas são fundamentais. Sem elas, não se fala de prova digital. Mas é preciso fazer a devida interpretação. E além de admissível, aí leia-se constitucional, e voltamos a tratar disso na conclusão, ela tem que ser autêntica. E autêntica significa que é preciso se verificar a origem da evidência e a integridade. E a gente só faz isso através de uma rigorosa cadeia de custódia de provas. Não adianta, professor Armando, fazer um exame de DNA para descobrir se o filho é do nosso presidente Luiz Gabriel, e o exame dá positivo. Mas se você não sabe se a amostra é de Luiz Gabriel, se você não sabe a origem da amostra, por mais claro e técnico e preciso que seja o exame, a prova não é válida.
Se você não tem a origem da prova, daquela amostra que se pretende comparar, se você não tem um domínio das duas pontas, não é válido. E muito advogado tem tomado um bypass com a linguagem técnica. Hash. O hash bate. Hash é um resumo matemático. Quem foi aqui aluno do professor Eurípides já conhece muito bem isso. E aí, professora Janaína Matida? Os laudos periciais usam e abusam do hash. O hash confere, o hash é autêntico. Mas veja, primeira questão. E a origem? Que a autenticidade se diz a respeito, como diz o professor Geraldo, da integridade, o princípio da mesmidade, mas diz a respeito também a origem. Se é uma cadeia de custódia, como vamos aferir isso? A prova precisa ser completa. Completa. Ela não pode contar só um viés, só uma ótica. Quando a gente vai analisar um disco de computador, nós temos dados que estão ali na superfície, todos indexados e encontrados, mas nós também temos dados que já foram apagados. E esses dados interessam à defesa. Então, quando o perito não entrega uma cópia bit-level, que leve em consideração esses dados do disco que não estão na superfície, ele precisa justificar o porquê ele não fez uma cópia bit-level. Porque interessa saber a defesa o que foi apagado, o que foi modificado. E só assim a gente pode verificar, fazer uma análise completa do sistema, das camadas, para saber se houve alteração naquela prova. Um e-mail não se constitui apenas daquela parte visível. Um e-mail tem os metadados, tem a rota pelo qual ele trafegou. A prova precisa ser completa. Eu preciso ter acesso ao cabeçalho completo para que eu possa, minimamente, verificar a fiabilidade daquela prova. Nós não podemos aceitar uma impressão com um cabeçalho qualquer, anexado aos autos, e dar aquilo veracidade. Sobretudo, como bem salienta o professor Antônio Vieira, e aí já vou me antecipar mesmo, num processo de delação premiada. Que você tem ali uma pessoa oprimida, comprimida, apertada de toda forma a entregar material robusto que agrade o acusador. Então, essas provas, o juiz ele não pode fazer somente uma leitura formal do acordo de delação. Ele precisa funcionar realmente como um portão de entrada dessas provas para que ela respeite, seja admissível, que ela respeite a Constituição. Tá? E também implica, a prova ser completa, que a defesa tenha acesso às fontes de prova, para que a defesa possa examinar os arquivos digitais. Tá? Com tempo. A acusação passou quantos anos com aquela prova? Guardadinha, analisadinha. Aí a defesa tem 5 dias para falar sobre 500 terabytes. E nós vamos aceitar isso? Vamos. Como bem disse a professora Janaína Matida, no excelente curso do IBCCRIM, quem não fez ainda faça, curso de provas coordenado pela professora Janaína Matida, vamos prender inocentes. Vamos enjaular inocentes com provas fake, para usar a expressão do momento. Tem a fake news e a fake prova digital. É preciso ser confiável. E aí, de novo, a cadeia de custódia implica nisso. Professora Janaína Matida, não é qualquer pessoa que tem capacidade de produzir uma prova técnica, não. E a gente tem aceito e visto provas apócrifas. Sem a metodologia de como aquilo foi adquirido. Tá? Como verificar, como auditar aquilo se eu não sei quem fez? E o nosso Código de Processo vai dizer, olha, precisa ser um perito. E a gente tem visto perícias privadas apócrifas. Sobretudo em delações premiadas. A empresa contrata um técnico que produz a prova do jeito que quiser e entrega.
a defesa não pode ter acesso ao material, porque diz respeito a inúmeras outras investigações ainda sigilosas, e aí a gente vai flexibilizando e prendendo inocente. Tudo isso está na RFC, viu, gente? Tudo isso está em um documento produzido por engenheiros. Veja como o advogado é presunçoso. Está tudo lá bonitinho, viu? Tudo muito organizadinho. Precisa ser crível. Não pode chegar o perito e dizer assim, hash. Querido, sim, tudo bem, eu sei o que é hash, o professor Eurípides sabe o que é hash, alguns aqui nessa sala sabem o que é hash. O que é hash? A defesa quer saber. Ele precisa explicar com clareza e demonstrar com clareza como aqueles sequências de zeros e uns vai resultar naquele significado. Não pode chegar lá com um bololô técnico, uma linguagem inacessível, e está tudo bem, está tudo certo. O professor Eurípides, se subir aqui para falar da parte técnica, ninguém vai entender nada. Com o conhecimento que esse homem tem, a gente vai sair daqui zonzo. E aqui o nosso querido Antônio Vieira queria subscrever todas as palavras do professor Jacinto. Antônio, e acrescentar, para além de tudo isso, é um coração maravilhoso. Eu já disse o que eu tinha para falar sobre Antônio. É o alerta que ele faz sobre a admissibilidade dessas provas no processo de delação premiada, e fez isso muito bem no curso coordenado pela professora Janaína Matida. Vai ter aqui na Bahia, viu? Fiquem atentos, perguntem a ela. Está aqui, ó. Janaína, levanta a mão aí, para o povo poder lhe perguntar. Percam não, viu? Isso aí é joia. Então, só para acrescentar, Antônio, para quem não conhece, conheçam. Viu? Fica a dica. 2 dicas, o curso de Janaína e conhecer Antônio. E por fim, ainda dentro do meu tempo, eu tenho 5 minutos, viu, que eu mandei reduzir. Estava 35 aqui para todo mundo, depois de ontem eu falei, não, 30. Vai acabar aqui, avisa ao palestrante, e a gente ainda tem 5 minutos para falar, eu não vou gastar eles todos não. Mas onde eu vou, eu faço questão de falar. A gente precisa respeitar a história, a gente precisa respeitar a tradição, a gente precisa respeitar quem veio antes da gente. E meu querido, estimado professor Eurípides Brito Cunha, que honra ter Vossa Excelência aqui. O senhor que teve a coragem de, quando não era moda, falar de direito digital. Não estava na moda. Não tinha espaço. A gente não falava num evento como esse. O senhor montou o primeiro curso de graduação do Norte e Nordeste na Bahia. Na minha saudosa e amada Universidade Católica de Salvador. Quanta coragem. Obrigado, amigo. Sem você, a Bahia não seria o que é, no ramo do direito da informática. Então, eu não poderia jamais subir aqui sem lhe prestar a merecida homenagem. Muito obrigado. Viu? E com essas palavras, e agradecendo a paciência de todos e de todas, eu encerro essa apresentação e convido vocês a permanecerem aqui no auditório, porque o dia só está começando. Muito obrigado.